Olá, Deus te abençoe. No vídeo de hoje eu quero ajudar você a melhorar a sua leitura e o seu estudo bíblico. O objetivo desse vídeo é dar a você alguns passos práticos para que você possa melhorar a sua leitura e o seu estudo da Palavra de Deus. E para isso eu gostaria de começar lendo a Palavra de Deus e lerei no Salmo de número 19. Salmo 19, eu vou ler do verso 7 ao verso de número 11. Diz assim o texto: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. E são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e a grande recompensa em obedecê-las. Esse é um salmo de Davi, Salmo 19, que fala a beleza e a excelência da lei do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia em mãos e se você tiver acompanhado a leitura do Salmo 19, você vai ver que ele fala que a lei do Senhor é perfeita, é digna de confiança, é justa, é pura, é mais desejável que o ouro, é mais doce do que o mel. E o que a lei do Senhor faz? A lei do Senhor revigora a alma, a lei do Senhor torna sábio aquele que é inexperiente, a lei do Senhor traz limpeza à vida, ela traz justiça à vida, ela traz alívio, ela traz orientação e advertência e ela traz recompensa pela obediência. A verdade é que a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é um instrumento pelo qual nós podemos aprender de Cristo e viver uma nova dinâmica de vida. Mas você sabe também que muitos cristãos não vivem essa realidade. Eu espero em Deus que esse não seja o seu caso, mas você sabe que para muitos cristãos não há sabedoria, não há desejo em ler a Bíblia, não há crescimento. Bom, eu espero que esse não seja o seu caso, mas mesmo que você possa estar firme e muito bem, é sempre bom melhorarmos e avançarmos na leitura da Bíblia. A pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: por que algumas pessoas, ou por que muitas pessoas, não leem a Bíblia, mesmo que essas pessoas digam que são cristãs? Que elas dizem que não, eu sirvo a Jesus, eu sou membro de uma igreja. Tá, mas por que elas não leem a Bíblia? Por que elas não estudam a palavra de Deus? Bom, primeiro porque muitas não leem, ponto. Não é que elas não leem a Bíblia, elas não leem nada. Muitas não leem nada porque têm dificuldade de leitura. Outras têm problemas de visão. Outras só não querem ler mesmo, preguiça. Mas elas não leem. Há, em alguns casos, muitas pessoas acham que a Bíblia é irrelevante. É aquela ideia de que hoje os tempos são modernos e que precisamos utilizar outras fontes de conhecimento. Essa é uma ideia errada, mas ela é mais comum do que se imagina. Não é incomum que uma série de questões que as pessoas façam acerca do como devem ou não viver já estão nas Escrituras e já estão muito claras lá. Mas mesmo assim, muitos crentes perguntam se pode, se não pode, se deve fazer isso, se não deve fazer isso, quando a Bíblia claramente diz que sim ou que não. Por quê? Porque a pessoa não acha que a Bíblia é para ser aprendida. Um terceiro problema, porque pessoas não leem a Bíblia, ou leem mal e não experimentam essa bênção que está descrita no Salmo 19, do refrigério, da verdade, da doçura e da mudança de vida que a palavra de Deus traz, é porque elas não têm uma visão de adoração a Deus. Mas, pelo contrário, ela tem uma visão de consumo acerca de quem Deus é. Ou seja, ela não olha para Deus como
Deus o soberano, Deus o Senhor, Deus aquele pelo qual eu preciso ter honra e glória e aprender mais dele. Mas sim, elas olham para Deus com uma ideia seguinte: o que eu posso tirar de Deus? Ou eu só vou a Deus quando eu tenho problema. Então por exemplo, a pessoa que lê a Bíblia apenas quando ela está deprimida. Então ela lê a Bíblia, ela recebe o conforto. Eu confortei. Isso é bom? É bom. Mas qual é o grande ponto? Ela só lê a Bíblia nesses momentos. E ignora que talvez se ela lesse a Bíblia continuamente, talvez ela não teria muitos dos momentos de dor que ela teve hoje, ou teve naqueles momentos. Por exemplo, a pessoa que olha para a palavra de Deus e para todo aquilo que Deus deseja para nós e acha que isso não é importante. Que o importante mesmo é como eu resolvo os meus problemas. Então ela só vai à Bíblia com esse foco. A Bíblia não é eu querendo aprender de Deus para essa pessoa. É uma visão como eu posso tirar dela princípios para viver. Isso não necessariamente é errado, mas o ponto é, se eu olho para a Bíblia não como palavra de Deus, apenas como um guia de sabedoria prática, eu trato a palavra de Deus como qualquer outro livro. E rejeito a autoridade das Escrituras quando a palavra de Deus me confrontar. Porque a Bíblia sempre vai nos confrontar em algum momento da nossa jornada. Por que as pessoas não leem a Bíblia? Porque as pessoas acham que ir na igreja e ouvir sermão é suficiente. Veja, sermões, aulas, livros, comentários, todas essas coisas são maravilhosas e são instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Mas elas não substituem a leitura do texto bíblico. Você pode ouvir sermões, ver livros, ler textos, e isso tudo é ótimo. Mas se você faz isso tudo e não lê a sua Bíblia, você não obtém do Senhor o seu crescimento. Porque qual é o problema quando você só ouve sermão, só ouve textos, mas não lê a Bíblia? Você nunca recebe de Deus, através da sua palavra, aquilo que Ele tem para você diretamente. Você sempre precisa de um outro no meio para lhe ajudar. Então você acaba nunca desenvolvendo um relacionamento firme e profundo com Deus. E uma outra razão porque algumas pessoas não leem a Bíblia porque acham ela difícil. Porque ela tem passagens complicadas e porque às vezes tem coisas difíceis de entender. Verdade, é verdade. Mas ela tem várias passagens que são claras e são claras para a nossa salvação, claras para vivermos uma vida sábia, claras para viver uma vida santa. Existem outras razões também. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque elas têm pecados não confessados. E a Bíblia mostra para elas que elas estão erradas. Então, o que acontece quando alguém não quer mudar de comportamento? Ela acaba ignorando a Bíblia, ela acaba ignorando uma pessoa que fala dos erros dela. Algumas pessoas, na verdade, nunca tiveram uma experiência de conversão. Elas podem ser membros de uma igreja, elas podem ser até líderes em alguma igreja, mas elas não creem de verdade que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas. Elas talvez creiam que ser uma pessoa religiosa ou fazer determinadas coisas é que leva elas à salvação. Então, para essas pessoas, saber de Deus não lhes traz prazer, não lhes traz alegria. Elas não querem saber de verdade. Então, elas não vão ler a Bíblia. E uma outra razão é porque talvez outra coisa que não Deus esteja ocupando o seu coração. Talvez um romance, talvez uma ideologia política, talvez os seus afazeres. Porque a grande questão e o grande desafio é, quando a gente ama alguma coisa, a gente acaba encontrando tempo para ela. Talvez não o tempo que a gente gostaria, mas a gente acaba encontrando alguma coisa. Mas muitas vezes o nosso coração está desorientado, os nossos amores, os nossos afetos estão desorientados. E a gente dá mais valor a coisas que não têm valor. Muito bem. A questão é, essas são as razões porque as pessoas não leem. Mas talvez você
veja a sua situação e diga, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso estudar mais a Bíblia. Ou ainda, você está muito bem, você já está lendo muito, você já está estudando muito, mas é sempre bom melhorar. Então, como é que a gente faz isso? 5 passos para você poder melhorar, avançar na sua leitura da Bíblia. Ele tem a ver com os 5 caminhos totais para você ter um pleno entendimento das Escrituras e tornar as Escrituras parte do seu dia a dia. Primeiro, ouça a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nós, nessa geração, temos uma grande bênção e um grande privilégio, que é poder ter a Bíblia em diversos dispositivos. Nós temos Bíblia de papel, Bíblia no celular, aplicativos. Mas os primeiros cristãos não tinham direito a isso, não tinham acesso a isso. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham eventualmente as cartas que eram passadas pelas igrejas, mas raramente uma pessoa tinha condições financeiras de ter os livros do Novo Testamento na sua casa. Então elas ouviam as Escrituras, na leitura pública das Escrituras, nas casas, nas igrejas, quando elas se reuniam. Nós temos esse privilégio de ouvir. Então, ouça a palavra de Deus. Como assim ouvir? Talvez você tenha um problema de leitura, tenha dificuldades para ler. Você pode ouvir a palavra de Deus nesse ponto. Talvez você tenha um problema de visão. Talvez você não tenha dinheiro ou condições de comprar uma Bíblia de letra grande. Ou ainda, você quer usar melhor o seu tempo. A Bíblia em áudio, por exemplo, é uma grande oportunidade. Pense, você está indo do seu trabalho e voltando do seu trabalho. Você pode estar no seu fone de ouvido, ouvindo música, notícias, comentários, às vezes coisas que não precisam ouvir, conversas bobas, fofocas, piadas, músicas que você não deveria estar ouvindo, coisas que contaminam seu coração, notícias que pesam a sua alma. Mas você pode estar, enquanto faz a sua caminhada, enquanto pega o seu ônibus, enquanto você se desloca pela cidade, você pode estar ouvindo, por exemplo, um texto bíblico no áudio. A maior parte dos aplicativos de áudio disponibilizam a Bíblia gratuitamente. Você pode procurar e há vários sites que oferecem Bíblias em áudio gratuitas nas mais diversas línguas. Inclusive é uma ótima oportunidade, se você quiser aprender, se você está aprendendo um idioma novo, tentar ouvir a Bíblia nesse idioma que você está querendo aprender. A ideia é usar o seu tempo para ler a Bíblia. Porque veja, o celular, ele é um instrumento que nós possuímos. Não é o celular que nos possui, nós que possuímos o celular. E essa é uma grande oportunidade, as pausas, esses tempos de deslocamento, esses tempos que às vezes você não consegue dar total atenção, podem ser tempos onde você está ouvindo um sermão, onde você está ouvindo uma palavra bíblica, onde você está ouvindo a própria Bíblia. Essas são oportunidades que você pode fazer para tornar a Bíblia mais próxima do seu cotidiano. Porque uma coisa é certa, você pode ler um livro do Novo Testamento, por exemplo, em 20 minutos, como o livro de Tiago, a maior parte das cartas de Paulo. Se você ouve esse texto, você vai ouvir mais ou menos em 20, 30 minutos. E você pode voltar a ouvir novamente. Ouça a palavra de Deus. Torne a palavra de Deus mais próxima do seu dia a dia, do seu cotidiano. Quer ver um evento que você pode fazer? Enquanto você faz as suas atividades domésticas, enquanto lava a louça, enquanto passa pano na casa, você pode colocar, em vez de deixar na televisão vendo as notícias, você pode colocar talvez na sua TV Smart ou no seu celular com fone de ouvido, como você desejar, você pode estar ali ouvindo uma mensagem bíblica ou a própria Bíblia. Ouça e ouça mais a palavra de Deus no seu dia a dia. Segundo, leia. Leia a palavra de Deus o tempo todo e um tempo dedicado. Porque uma das questões que às vezes se fala acerca da questão da leitura bíblica é a ideia de que eu preciso ter um tempo de leitura bíblica dedicado. Verdade, é bom, é necessário, é importante.
Mas uma coisa que é uma grande vantagem que a gente não utiliza é a possibilidade de ler a Bíblia o tempo todo através, por exemplo, do celular. Você, quando está no ônibus, você não fica mexendo no Instagram, no Facebook? Às vezes não vê um vídeo no YouTube, dependendo do seu plano de pacote de dados? Você eventualmente não está em uma outra rede social, não está conversando com as suas amigas e amigos? Então, você pode pegar um pedaço desse tempo, ou todo esse tempo, colocar no aplicativo da Bíblia e ir lendo o texto bíblico. Muitos dos aplicativos são gratuitos e você pode, inclusive, fazer anotações, tem planos de leitura bíblica, são oportunidades que você tem. Você, por exemplo, está numa fila de espera, você pode, por exemplo, pegar o seu celular e ler a Bíblia. Você está num intervalinho, que você tem 5, 10 minutos. Nossa, se a sua primeira tentação for logo entrar na rede social, tenta fazer isso. Lê primeiro, coloca o seu aplicativo. Ele não está aí à toa. Use isso o tempo todo, porque isso são maneiras que Deus tem de falar com você ao longo do dia. E, é importante, busque ter um tempo planejado de leitura bíblica. Eu sei que isso não é simples. E eu sei também que há, às vezes, uma certa complicação desse horário. Precisa ser de manhã. Olha, faça no tempo que der para fazer, mas faça. Porque veja, às vezes de manhã na sua casa é super tranquilo, super legal, os passarinhos cantando, e você pode abrir a sua Bíblia, pegar um copo de café e ler. Maravilhoso, fantástico. Mas na maioria das casas não é assim. Então, às vezes, o único horário que você tem é depois do almoço, dependendo da sua dinâmica. Ou de tarde, ou no meio da manhã, ou de noite. Eu sei, de noite é mais complicado, porque às vezes você já está cansado do trabalho, da faculdade, da escola. Mas se esse horário que você tem, use esse horário, use esse local. Nós somos criaturas de hábito. Faça isso. Às vezes você tem dificuldade porque acha a Bíblia difícil, pega uma versão simples. Aproveita essa vantagem que hoje você tem diversas versões em aplicativos. Você tem Bíblias muito baratas que você pode comprar. Eventualmente, se você não tiver essa possibilidade, você pode colocar, dependendo da habilidade sua, do seu neto, de alguém próximo, você pode colocar a Bíblia em letras gigantes na sua televisão e ir passando e lendo para o seu bem. Escolha uma hora e tente levar essa disciplina. E um ponto importante, comece orando. Ore, peça a Deus, Senhor, me ajuda a ler. E leia com ou sem vontade. Veja, é importante isso. Nem todos os dias você irá ler tranquilamente. Haverão dias que você não vai ter vontade de ler. Leia a si mesmo. Leia até ter vontade. Por quê? Porque nas horas que a gente menos quer ler, provavelmente são as horas que a gente mais precisa ler e precisa aprender da Bíblia. Então, o primeiro passo, ouça mais a Bíblia. Segundo, leia. Terceiro passo, estude a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é diferente de ler. O estudo exige um aprofundamento na leitura. Exige você ir além do simples ler e entender o texto. De fato, pergunte quando você for ler, use as suas oportunidades disponíveis. Veja, nem todo mundo tem na sua casa um comentário bíblico, um dicionário bíblico, um livro para tirar dúvidas. Mas você tem a sua igreja. Você tem os irmãos da sua igreja, você tem este vídeo, você tem os vídeos que a nossa igreja produziu ao longo do tempo que podem lhe auxiliar. Faça isso, desenvolva essa estratégia de estudar a Bíblia. Quando sentar e ler a Bíblia, pegue um livro da Bíblia e estude. Comece com os livros do Novo Testamento, que são livros com um tempo menor. Peça auxílio. Aproveite, por exemplo, as mensagens que você tem na sua igreja, que o pastor prega sobre um determinado texto, anote elas, use isso para auxiliar no seu entendimento bíblico. Se você não tem um método, use, por exemplo, o método que a sua igreja está fazendo. Então, tem uma mensagem que o pregador apresentou na noite ou na manhã que você viu, você anota o texto e estuda ele depois. Quando você for ler um texto, pergunta o seguinte, o que o texto está dizendo?
O que o texto está falando de Deus ou falando sobre mim que eu preciso saber? E a segunda pergunta é focada na aplicação. O que eu devo aplicar, o que eu devo mudar, o que eu devo agir, como eu devo responder ao que esse texto está dizendo. Estude a Bíblia, queira aprender, seja ativo. E aí, uma sugestão que eu dou, pegue seu papel, caneta, um bloquinho de anotações, escreva suas impressões, marque a sua Bíblia. A Bíblia não foi feita para ficar toda branquinha, lisinha. Escreva, anote, faça suas anotações e se desenvolva. Esse é o terceiro passo. Vamos para o quarto. Memorize a palavra de Deus. Esse é mais difícil, especialmente à medida que os tempos vão passando. Memorizar a palavra de Deus às vezes não é simples. Existem diversas técnicas, se você quiser estudar, você vai encontrar esse jeito, mas uma que eu sugiro é: queira aprender. Escolhe uma versão da Bíblia, porque se você tiver várias vai ser difícil. Escolhe uma versão da Bíblia, pega ela, pega os textos que você deseja memorizar e lê. Algumas pessoas escrevem um texto, outras pessoas leem várias vezes, outras pessoas leem o contexto, mas tente memorizar a Bíblia, tente colocar ela na mente, porque esses momentos são preciosos para nos lembrar, para nos advertir, para Deus nos dar uma palavra de conforto, uma promessa de Deus que nos auxilia na nossa caminhada. Quinto passo, medite na palavra de Deus. Meditar não tem a ver aqui no texto com a ideia de que você vai fechar os olhos e não é nada disso. Meditar no texto bíblico tem a ver com parar e refletir, analisar, pensar as consequências daquele texto na sua vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, e você medita nessa realidade, significa, o que significa? Deus é amor, tá? Deus é amor. Como é que Ele manifestou esse amor? Como é que eu respondo a esse amor? Como é que eu faço esse amor? Como é que o amor de Deus se manifesta na minha vida? A partir disso, a gente vai meditando naquilo que a Bíblia fala. Você tem uma advertência da Bíblia que diz: essa é a vontade de Deus para vós, a sua santificação. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Tessalonicenses, 4. Você, o que significa isso? Santificação. O que significa? Essa é a vontade de Deus. Pô, então, se Deus quer que eu faça, então eu não posso dizer não. Então, peraí, vamos tentar entender isso. Essa é a ideia de meditar, a ideia de trazer a palavra de Deus para a sua vida e ver, como é que eu estou vivendo, como é que está a minha realidade. Então, quais são os 5 passos? Ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na palavra de Deus. Isso tudo nos ajuda, tudo isso é fundamental, mas existe um ponto que está sobre todos eles e que você precisa fazer, que é obedecer a Deus. É praticar a palavra de Deus. Porque se você lê, se você memoriza, se você estuda, se você faz tudo isso, mas você não pratica a palavra de Deus, como diz Tiago, capítulo 1, a partir do verso de número 22, é como um homem que olha para o espelho, vê o seu reflexo e vai embora. Não muda a vida. Não muda a realidade. Leia a Bíblia querendo aprender. E leia a Bíblia com o desejo de obedecer. Esse é o verdadeiro desafio da leitura bíblica. E talvez essa seja a principal razão porque muita gente não lê as Escrituras. Porque ela não quer se submeter a Deus. Ela não quer servir a Deus. Ela não quer obedecer a Deus. Um escritor não cristão, Mark Twain, falava um verso muito interessante que talvez seja um desafio para todos nós, que é o seguinte. Ele fala: eu não tenho problemas com as partes difíceis da Bíblia. Eu tenho problema com as partes fáceis que eu entendo. O problema da Bíblia não é que ela é difícil ou que ela é fácil. O problema é ela nos chama a uma vida com Deus. E ela exige de nós uma mudança. Ela exige de nós que nós obedeçamos a Deus. Isso é desafiador. Então, leia a Bíblia com um coração humilde. Um coração que queira aprender. Porque é muito comum que as pessoas vão ler a Bíblia não levando a Bíblia como autoridade, mas elas dizendo para a Bíblia o que ela tem que dizer.
Então a pessoa lê a Bíblia e diz, não, eu não concordo com isso, porque eu acho isso assim, assim. O que essa pessoa está fazendo? Ela não está lendo a Bíblia com um coração humilde. Ela está lendo a Bíblia com um coração arrogante, que acha que ela sabe mais do que a palavra de Deus. Não faça isso. Leia a Bíblia com um coração humilde. Leia a Bíblia sabendo que ela é acerca de Jesus. E leia a Bíblia sabendo, com certeza, de que Deus vai falar com você, caso você, de fato, queira aprender dele. Jeremias 29, verso 13, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado por vós, diz o Senhor. Se você quiser aprender de Deus, se você quiser conhecer de Deus, se você quiser viver uma vida plena de relacionamento com Deus e ler a sua Bíblia, disposto a obedecer e ouvir aquilo que Deus tem para você, Ele promete, na sua santa palavra, que você vai aprender dele e que a sua vida vai ser transformada pelo poder de Cristo através da palavra de Deus. Esse é meu desejo para você. Que Deus te abençoe e que você possa crescer no estudo e na prática da palavra de Deus. Deus te abençoe.